Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Neemias capítulo 2, versículos 2 até o 4. Neemias capítulo 2, versículo 2 até o 4. Nós vamos estar começando hoje uma série de mensagens debaixo da seguinte temática: aprenda a vencer com vencedores. Pastor, isto é uma redundância verbal, isto é um pleonasmo. Não é. Nós temos uma tendência, às vezes, de aprender mais com os erros de poucos do que com os acertos de muitos. Aprenda a vencer com vencedores. Você pode dizer isso comigo no número 3? Se você estiver com uma criança pequena aí, lá embaixo nós temos uma salinha, lá embaixo, com brinquedos, com TV. Você pode ir lá ficar um pouquinho, se a sua criança estiver ali atrapalhando, ou você estiver atrapalhando ela. Tem gente que às vezes tem dificuldade de aprender com vencedores, porque tem vencedor que só ele quer ser vencedor. Tem vencedor, irmãos, que ele não ensina o pulo do gato. Mas uma coisa eu aprendi com Deus, olha aqui para mim a gravata. Quando você compartilha aquilo que Deus te dá, se multiplica na sua vida. Amém? Quando você compartilha aquilo que você dá, se multiplica. Isso é para qualquer coisa, isso serve para dinheiro, isso serve para conhecimento. Quando você fala o que você aprende, parece que sai uma coisa e entra o dobro em você. E, resumindo, quando você ensina o pulo do gato, Deus te ensina o pulo do leão. Só para você ter uma ideia. Quando você ensina o pulinho do gato, Deus te ensina. Agora eu vou te ensinar o pulo do tigre. Você está sempre crescendo. Então, para que você aprenda com o vencedor, você tem que andar com o vencedor. Para que você aprenda com o vencedor, você tem que ouvir vencedor. Você tem que ser influenciado por vencedores. Sir Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade, elucidou, né? Descobriu também. Ele disse que se eu consegui ver mais longe do que alguns homens, é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Então, se você estiver sobre os ombros de um anão, você só vai ver até a esquina. Mas se você estiver sobre os ombros de gigantes, você vai conseguir ver a cidade inteira. Quem está me entendendo aqui? Amém? Então nós vamos estar aprendendo algumas coisas muito pontuais com Neemias. Neemias foi alguém que pode servir para nós como modelo nosso, como um paradigma, para que nós possamos nos espelhar nas atitudes dele e possamos então fazer a mesma coisa, reconstruir muros, reconstruir cidades, reconstruir reinos, reconstruir nações. Amém? Tem uma frase do Soichiro Honda, até fiz um videozinho sobre ele. Soichiro Honda, para quem não conhece, ele foi o criador do Império Honda. A Honda Corporation é um dos maiores impérios hoje da indústria automobilística. E ele disse o seguinte, ele disse: todo sucesso tem 99% de fracasso. Todo sucesso tem 99% de fracasso. Ou seja, você só acerta na última tentativa. Quando você acha que não, aí funciona, aí dá certo. Queria vender algo para a Toyota, e quando ele apresentou esse produto para a Toyota recusou e disse: não, o seu produto não alcança o padrão de qualidade exigido pela empresa. Ele voltou, estudou mais 2 anos, voltou, fechou o contrato com a Toyota. Anos veio a Segunda Guerra Mundial e destruiu a fábrica dele 2 vezes. Ele reconstruiu. Para isso ele teve que criar o seu próprio cimento, porque houve uma escassez de cimento. Reconstruiu a fábrica 2 vezes, depois veio um terremoto, destruiu a fábrica de novo, e ele reconstruiu de novo. E aí então ele precisava ir para uma outra cidade para comprar alimento para sua família, porque houve uma escassez de combustível, não tinha como colocar combustível no carro. Ele criou então um pequeno motor com restos de coisas da guerra,
criou um pequeno motor, acoplou a uma bicicleta e criou então uma bicicleta motorizada. Um monte de gente que se interessou, ele mandou contrato para fechar com algumas empresas, algumas indústrias, mas não teve condição, porque 11.500 empresas rejeitaram a proposta dele. Olha aqui para mim, irmãos. 11.500 empresas rejeitaram a proposta dele, e ele fechou com 3.500 empresas. E aí no ano de 1949, o mundo conhece a primeira motocicleta de 99 cilindradas, com apenas 3 cavalos. O nome dessa motocicleta chama-se Dream, ou seja, sonho. Queridos, se Soichiro Honda pôde ser tão ousado, pôde ser tão resiliente, as dificuldades, os desafios. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Se tiver no seu celular, levante o seu smartphone aí, por favor. Você já imaginou o que eu e você poderemos fazer através das promessas que tem para mim e para você neste livro? Levante a Bíblia, por favor. Se tiver no seu celular aí, não trouxe a Bíblia em papel, levante seu celular aí, por favor. Você já imaginou o que eu e você poderemos fazer na empresa em que a gente trabalha, no lugar onde você trabalha, com todas as promessas que Deus tem para mim e para você? Você já imaginou o que você consegue fazer? Só tem uma coisa que pode impedir isto: a sua incredulidade, o seu medo, a sua falta de ousadia, você não acreditar nessas promessas. Entenda isso. Diga comigo nessa noite: aprendendo a ser vencedor com vencedores. Amém? Neemias capítulo 2, versículo de número 2, quem achou aí comigo, diga eu. Neemias capítulo 2, versículo 2, pode recolher o banner aqui de trás, Angélica, deixa só as TVs mesmo, fica mais bonitinho na filmagem. Neemias capítulo 2, versículo 2, diz assim: e o rei, que rei, pastor? O rei Artaxerxes. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolados, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Vamos dissertar esse texto só para você entender. Quando você lê o capítulo 1, você vê que quando Anani, um amigo ou um parente de Neemias, chega onde ele estava, Neemias estava numa posição confortável, Neemias estava numa posição muito boa, ele era o copeiro do Trump, copeiro do maior monarca da época, de boa, com um salário abençoado, com uma vida estável. E aí ele pergunta: como é que está a galera lá de Jerusalém? Como é que está o restante daqueles que enfrentaram o cativeiro? E aí, com base nisso, o seu semblante ficou triste com base na resposta, porque ele disse: olha, a cidade está praticamente destruída, os muros estão caídos, a cidade está queimada, as portas foram arrancadas, e o povo que foi deixado na terra, que é o povo pobre, está miserável agora. E aí, desculpe, aí começa então o que está aqui no capítulo 2, versículo 2, que o rei olha para ele e fala, aqui começa dizendo assim, ó: o rei me disse. Primeira coisa que você tem que aprender com vencedores é prestar atenção naquilo que o rei diz para você. Preste atenção naquilo que Deus diz para você.
Preste atenção naquilo que Deus sinaliza para você. Preste atenção, não seja um vilão da sua própria história. Não seja um vilão. Olha aqui para mim. O que é um vilão, pastor? Vilão é uma pessoa, a palavra vilão vem da palavra vila. Vilão é uma pessoa que só mora na vila, só fica na vila. Ela até devolve os tributos, ela até paga impostos ao rei, mas ela não vai no palácio, ela não tem contato com o rei. A única coisa que atrela a sua vida ao rei é dinheiro e mais nada. O vilão, na verdade, ele convence as pessoas do vilarejo a não irem no palácio, a não ouvirem o rei. Não seja um vilão. Toda pessoa que tem dificuldade de vir no palácio, irmão, e ouvir o rei, se torna um vilão do seu próprio fracasso. E aí o texto continua dizendo, me acompanhe. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Então a segunda coisa, aprenda que seu semblante transmite mensagem a seu respeito. Aprenda que o seu semblante transmite mensagem a seu respeito. É a comunicação não verbal. Eu gosto, depois que eu prego, eu tiro um dia da semana para eu ouvir minha mensagem. Porque eu tenho uma marca, uma força de expressão aqui, que parece que eu estou pregando sempre bravo. Eu não estou bravo às vezes, eu só estou irado. É uma ira profética, é uma indignação contra o pecado, não é contra ninguém. E quando eu me vejo, eu digo, eu preciso ser mais leve. Eu preciso melhorar a minha expressão. Será que eu e você não precisamos fazer umas correções faciais e melhorar um pouquinho a nossa expressão? Às vezes você até se irrita com a gente, porque a gente diz, levanta a mão, fala para o irmão do lado. Sabe por que a gente precisa que você interaja, que você demonstre uma conduta emocional? Isso, para quem está falando, é empolgante. Qualquer pessoa que usa o altar sabe disso, tanto quem canta quanto quem prega. Então o rei disse: ei, arruma esse rosto, arruma esse semblante aí, não está legal. Você não está doente? Se a minha avó lá já dizia, cara feia para mim é fome. Durante muito tempo, irmãos, a igreja teve a impressão que cara feia era sinônimo de santidade, era sinônimo de autoridade espiritual. Não, irmão, nós não estamos aqui no octógono, não estamos num lugar para lutar com ninguém. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, que se assentam nas regiões celestes. A nossa luta é contra Satanás. Então tome cuidado com o seu rosto, tome cuidado, porque a sua expressão transmite uma mensagem a seu respeito, e algumas vezes uma mensagem distorcida daquilo que você realmente é. Vamos continuar no texto? Ele diz: isso não é senão tristeza quem está no culto aqui, diga eu, diga coração. Então aprenda a cuidar do seu coração, não deixe o seu coração azedar com nada, não deixe o seu coração resolva as questões, chame a pessoa, esclareça, converse, sem agressão, sem ofensa, mas cuide do seu coração. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, cuide do seu coração. Por quê, pastor? Porque dele procede todas as saídas da vida. Cuide do seu coração, não deixe o seu coração azedar. Vamos seguir? Vamos lá? Ele disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente, não é isso senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Outra coisa que você tem que aprender aqui: aprenda a temer o que precisa ser temido. Aprenda a temer o que precisa ser temido. Nós precisamos voltar a ter medo de Deus. Teve um tempo, irmão, que quando a gente pecava, a gente chegava na igreja tremendo, porque a gente sabia que Deus podia levantar um profeta, uma profetisa, mas Deus cansou desse negócio.
Deus cansou de que Ele precise levantar pessoas para falar para a gente aquilo que a gente já sabe. Nós precisamos aprender a ter medo daquilo que nós precisamos temer. Às vezes a gente tem medo do que não precisa ter medo. Nós não precisamos ter medo do diabo. Nós precisamos ter medo de Deus. Medo de Deus. Esses dias, eu estava chamando alguém para uma conversa e ela não vinha. Depois eu falei para essa pessoa, daí, por que você está com medo de conversar comigo? Ela disse, pastor, eu não tenho medo nem do diabo, quanto menos de você. E eu disse, eu também não tenho medo do diabo, mas eu tenho medo da oração de homem de Deus. Eu tenho medo da oração de quem tem Deus na vida, irmão. Eu tenho medo da oração de quem tem Deus na vida. Do diabo eu não tenho medo. Eu tenho medo da igreja, no coletivo, eu tenho medo. Porque quando a igreja rejeita uma pessoa, quando a igreja ignora uma pessoa, isso é terrível. Vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo de número 3. Olha aí na sua Bíblia, por favor, ou nas TVs, se você puder. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste, ou triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolados e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Outra coisa que eu preciso aprender aqui, irmãos, é a falar só com quem pode resolver os meus problemas. Neemias não falou sobre este problema com mais ninguém, a não ser com Artaxerxes, porque somente ele tinha poder para autorizar e financiar a solução do problema do profeta. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente fala sobre os nossos problemas com todo mundo, menos com quem pode resolver. Quando você estiver com um problema, fale com a pessoa certa. E a pessoa certa é o rei. Primeiro lugar, não procure pastor, não procure seu líder, não procure ninguém, não procure seu marido, não procure sua esposa, não procure seus pais, não procure seu patrão, não procure ninguém primeiro. Primeiro fale com Deus, com quem pode resolver, com quem está realmente interessado no seu melhor, no seu bem-estar, na solução do seu problema. Amém, gente? Amém ou não amém? Versículo 4. E o rei me diz, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Outra coisa que eu aprendo aqui é buscar no Deus dos céus como lidar com situações da terra. Buscar no Deus dos céus como lidar com situações na terra. Então convido você para essa jornada, aprendendo com vencedores, aprendendo a vencer com vencedores. Abra sua Bíblia comigo. Em Neemias capítulo 1, versículo 2. Antes disso, eu quero que você entenda que o livro de Neemias é um livro que fala de liderança. O livro de Neemias é o livro que te ensina a liderar a sua vida e liderar a vida das pessoas. Pastor, qual a importância de aprendermos a liderarmos? É que quem lidera seu coração, irmãos, não escraviza o coração de ninguém. Vou repetir, quem aprende a liderar o seu coração, não escraviza o coração de ninguém. Entende que o seu encargo é para servir pessoas, para ajudar pessoas. Quem está entendendo aqui, diga eu. John Maxwell, que é um gênio na área de liderança, ele falou uma frase que eu quero citar aqui antes de começar a pregar, antes de entrar nesse texto que eu vou estar lendo agora. John Maxwell, ele diz o seguinte: Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa realizar o impossível. Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa realizar o impossível.
Neemias foi esse cara. Era impossível aquela cidade, aquele muro, era impossível o rei liberar tantas pessoas para a reconstrução de uma cidade que poderia se tornar a oposição. Aparentemente era impossível. É aí que entra a especialidade de Deus. O nosso problema é que nós temos medo de enfrentarmos situações extremas. Porque diante de uma situação extrema só existe uma solução, um milagre. A execução do impossível. Deus está lá do céu assim, procurando com quem que eu posso contar para realizar na terra o impossível. Neemias foi esse cara. Diga, e esse outro cara sou eu. Amém? Pelo amor de Deus, irmãos, reaja, você está me matando. Seja essa pessoa. Resolva não viver a vida inteira no mediano, no medíocre. Resolva viver um milagre após o outro. Eu poderia aqui dar alguns testemunhos de muitos milagres que eu já vivi. Mas para isso você precisa de uma pitadinha de loucura, de doideira. A igreja, ela nunca viveu tão no campo do natural. A igreja nunca viveu tão distante do sobrenatural. Por quê? Porque hoje nós confiamos mais na Unimed do que em Jesus. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que ter plano de saúde, que eu não tenho que fazer tratamento medicamentoso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua primeira opção precisa voltar a ser Deus. A sua primeira opção precisa voltar a ser Deus. Antes de qualquer coisa, antes de procurar qualquer médico, peça oração para mim, por favor. Peça oração para mim, por favor. Deus já usou essas mãozinhas aqui, irmãos, para curar câncer. Um dia eu estava pregando numa favela em Florianópolis, e eu comecei a orar por cura, e de repente uma senhora saiu lá de trás marchando, e na medida que ela vinha andando para frente, marchando, o fogo ia caindo na igreja. Sabe aquele fogo assim que a gente não vê mais? E o povo ia se alegrando, e de repente eu olhei para o pastor do lado, não estava entendendo. Eu disse: pastor, o que está acontecendo? Ele disse: essa senhora aqui faz 30 anos que subia esse morro na cadeira de rodas, Deus levantou ela hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Aquele Deus que estava lá, está aqui nessa noite. Está aqui nessa noite, para ser adorado, para ser exaltado, para ser reconhecido. Está aqui nessa noite. Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa realizar o impossível. Levante a sua mão e diga: é nós, Deus, conta comigo. O nome Neemias no hebraico quer dizer consolador. Irmãos, uma pessoa que é consoladora não é controladora. E eu aprendo isso com Neemias. Neemias era consolador. É uma das virtudes do Espírito Santo, Paráclito, consolador. O que nós somos, irmãos? Você, irmãos, você é a resposta da oração de algumas pessoas. Você tem a palavra, você tem o remédio aí na sua língua, você tem a bênção aí na sua língua, você tem o milagre aí na sua língua, você tem a vitória aí na sua língua. Seja consoladora, libere uma palavra profética que contrarie a lógica. Libere, no meio do caos, no meio dos desafios. Vamos lá, a vitória está em se humanizar. Primeira coisa que eu aprendo com Neemias: embora Neemias era profeta, ele era humano. Às vezes o profeta, irmãos, ele é tão idolatrado que ele pensa que se tornou divino. Às vezes o pastor começa a ser tão bajulado, tão idolatrado, que ele pensa, irmão, que ele se tornou divino. Neemias, ele era humano. Abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Na parte B diz assim: perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro,
e acerca de Jerusalém. Pastor, o que é ser humano? É você perguntar, é você se interessar por pessoas, é você... A cidade de Jerusalém aqui, irmãos, e o povo estava enfrentando uma crise social e espiritual muito grande. E Neemias, ele se condoeu com aquilo e ele se interessou em saber como é que estava o povo. Quem aqui, além de mim, hoje entrou no seu Facebook? Por favor, levante a mão com sinceridade. Quem entrou no seu Facebook? Lá no Facebook tem uma palavra, uma pergunta estratégica, que quem colocou ali foi a equipe de marketing do Mark Zuckerberg. Eles tiraram por um tempo e viram que mudou o resultado, tiveram que colocar de novo. Quem lembra da pergunta? Oi? No que você está pensando? Você acha que essa perguntinha está lá por estar? É estratégico. Quando você pergunta, quando o Facebook me pergunta, no que você está pensando, ele está dizendo, eu estou interessado em saber como você está. Eu estou interessado em saber se você tem alguma foto legal, que você foi a algum lugar legal, coloque aqui. Eu estou interessado em saber se você gravou algum videozinho, coloque aqui, expresse seus pensamentos, através da imagem, através da escrita, através do vídeo. Amém? Irmão, o Facebook, ele está mais humano que muitas igrejas. O Mark Zuckerberg, ele está mais humano do que muitos pastores, do que muitos líderes, do que muitos cristãos. Você ligou para as pessoas que você soube que pegou o coronavírus para saber como que elas estavam? Ah, eu acho que já muita gente vai fazer isso. Eu não preciso. Será? Então humanize-se. Se você quer ser uma pessoa vencedora, seja humana, tenha sentimentos, se preocupe. Você chegou para mim durante esses, quantos meses de pandemia, Éder? 7 meses de pandemia, você chegou para mim e perguntou, pastor, você está conseguindo pagar a luz e a água da igreja? Você está conseguindo comer? Você está conseguindo? Como é que está? Queridos, quando o Facebook me pergunta o que você está pensando, ele está demonstrando interesse, preocupação e cuidado. Hoje nós temos medo de perguntar para as pessoas, não temos? Quem aqui, além de mim, tem medo de perguntar para alguém assim, ó, como é que você está? A gente tem medo. Aliás, sabe o que tem acontecido? Se você chegar na sua casa doente e dizer assim, estou doente, eles vão dizer, eu também. Estou com dor, eu também. Estou com fome, eu também. Ah, estou numa luta, eu também. Nós temos dificuldade, nós temos resistência de perguntar para a pessoa, como você está? Do que você está precisando? Nós temos medo de perguntar isso para as pessoas. Nós temos medo de perguntar para as pessoas, como posso ser útil a você? Como eu posso ser? Nós temos medo. Quando você resolve a dor de alguém, você se torna inesquecível para essa pessoa. Diga comigo, vencedores. Vencem dores. Quando você resolve a dor de uma pessoa, quando você resolve o problema de uma pessoa, quando você resolve o casamento de uma pessoa, quando você dá uma palavra de direção profissional para uma pessoa, e você consegue solucionar algo para aquela pessoa, você se torna importante. E aquela pessoa, ainda que depois ela tente ser ingrata com você, ela não vai conseguir esquecer e nem se libertar das suas memórias, daquilo que você fez por ela. Quem aqui, irmão, já sentiu muita tristeza por ter ajudado alguém e aquela pessoa foi extremamente ingrata? Pisca 2 vezes aí para mim. Deixa eu falar uma coisa para você.
A ingratidão dessa pessoa não anulou o que você fez de bem, não anulou o que você fez de bom. Está tudo registrado lá no céu. Ninguém perde nada por ser bom. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 128. Tudo que você fez de bom, ainda que tenha sido esquecido por alguém, está na memória de Deus. Na hora certa, você vai colher o bem que você plantou, você vai colher a bênção que você plantou, você vai colher a solução que você plantou. Está tudo registrado lá em cima. Então, irmãos, demonstre uma conduta emocional. Quando Neemias ouve isso, fez essa pergunta no versículo 3, a Bíblia diz assim, Neemias 2:3, ele disse: como que eu não vou estar triste? E como não vai estar triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Irmãos, as necessidades à nossa volta são os outdoors de Deus na terra, sinalizando qual é o nosso chamado. Vou repetir. A maioria de nós, e de vez em quando eu entro em crisezinha, para saber qual é o meu chamado. Quem tem essa dificuldade aí de saber, para que Deus me chamou de fato? Quem tem? Você não tem? Que bom, eu tenho. As necessidades à nossa volta são os outdoors de Deus, sinalizando, é para isso que eu te chamei. Eu tinha uma palavra aqui, mas eu ofendi algumas pessoas, daí eu parei. Mas vou começar de novo. Quando uma pessoa vinha ao pastor, o pessoal ali que estaciona os carros, eles precisam fazer isso, e precisam fazer aquilo. Eu dizia para a pessoa: Deus te deu a revelação, e eu te dou a missão. A partir de semana que vem você é responsável pelo estacionamento dos carros. Aparentemente parece que eu estou sendo rude. Irmãos, toda necessidade que você vê, sabe o que está acontecendo? Deus está sinalizando para você: foi para isso que eu te chamei. Esse é o teu chamado. E nem sempre se resume isso ao templo, nem sempre isso se resume ao microfone, nem templo se resume ao instrumento. E Neemias, ele prova isso para nós no capítulo 6. Então, Lucas capítulo 7, versículo 13, a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela mulher, mãe daquela criança, essa mulher já era viúva, morava em Naim, e quando Jesus ele se depara com aquela mulher que havia perdido seu filho, olha o que a Bíblia diz, Lucas 7:13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e lhe disse: não chores. Jesus disse: eu não suporto ver pessoas chorando, por favor, pare. Eu não suporto, isso me comove, isso mexe comigo. Sabe o que eu amo em Jesus? Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos esse tipo de sumo sacerdote. Hebreus está dizendo, pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que sofre com as nossas fraquezas. Não é sofre porque nos vê pecando e quer nos punir, sofre porque vê que nós pecamos, mas nós não queremos pecar. Nós temos fraquezas, mas não queríamos ser fracos. Na verdade, o nosso prazer seria agradar o coração de Deus o tempo inteiro. Como nós não conseguimos, a Bíblia diz que o sumo sacerdote que nós temos, ele sofre junto conosco. Jesus não é vermelhinho, com tridente, querendo nos espetar e lançar no inferno. Ele é um sacerdote compassivo, ele é um sacerdote misericordioso, ele é um sacerdote que está disponível para abençoar a nossa vida. Ele é um sacerdote que está interessado em arrumar toda a bagunça que nós permitimos o diabo fazer na nossa vida. Ele é um sacerdote que se preocupa com os pormenores da nossa vida. Ele é um sacerdote que tem um sentimento, que chora quando nós choramos.
Jesus, esta pessoa. A Bíblia diz, e dizem que este é o versículo, é o capítulo menor da Bíblia. Em João 11:35, fala na experiência da morte do seu amigo Lázaro. A Bíblia diz, Jesus chorou. Jesus chorou. Diga para alguém do lado, humanize-se. Não deixe a ingratidão das pessoas, as traições das pessoas endurecer você. Pastor, mas você não sabe a experiência que eu tive. Não deixe nada endurecer você. Tudo aquilo que acontece, todo fracasso, é uma bênção disfarçada que está vindo para a sua vida, para tornar você mais humilde, mais dependente de Deus, mais sensível. Humanize-se. O mais alto nível da espiritualidade é a sua humanidade. Por isso a Bíblia diz em Filipenses 2, a partir do versículo 8, que Jesus ele foi tão espiritual que ele se fez homem. Chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. Seja sensível. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Há uma recompensa, irmãos, na humanidade e na generosidade. Neemias capítulo 5, versículo de número 19. Neemias fala para Deus o seguinte: lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias está dizendo, Deus, não se esqueça daquilo que eu fiz para este povo. Não se esqueça daquilo que eu fiz para esse povo. Irmãos, eu não sei qual o pior, na verdade eu sei. O pior não é a ingratidão dos outros, é a minha imaturidade, que não estou blindado e não tenho inteligência emocional para lidar com a ingratidão dos outros. Eu não controlo você, eu não controlo a sua ação, você não controla a ação de ninguém, mas você controla a sua reação. Você controla seus pensamentos. Pensamentos constroem sentimentos, então tome cuidado com o que você pensa. Sentimentos constroem comportamentos, então tome cuidado com aquilo que você sente. Comportamentos constroem empoderamento, tenha cuidado com aquilo que você faz. Porque aquilo que você faz ou empodera Deus na sua vida, ou empodera o diabo. Ou empodera você, ou empodera o seu adversário, o seu inimigo. Seja humano. Eu amo a palavra oração. A palavra oração é parakteon no grego, que quer dizer pedir ajuda. Peça ajuda. Ajude pessoas. Não sofra sozinho. Não deixe ninguém sofrer sozinho. Não seja orgulhoso. Peça ajuda. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que você precisa, ninguém sabe daquilo que você está necessitado. Peça. A Bíblia diz, comunicai com os santos as suas necessidades. Não é com linguarudo, não é com fofoqueiro, não é com murmurador, é com os santos. Ainda existem santos que ainda oram pelos problemas quando ouvem. Ainda existem santos que ainda jejuam por problemas quando ficam sabendo. Ainda existe, acredite, ainda existe uma igreja que ainda sabe o que é ser igreja. Ainda existem pastores que ainda sofrem e que ainda oram e que ainda pagam o preço. Chorialarabacandarabacheia. Irmãos, as pessoas podem ser ingratas e esquecidas, mas Deus não. As pessoas podem ser ingratas e esquecidas, se fazer que esqueceram, mas Deus não esquece. Pastor, com que base? Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.
Diga para alguém do lado aí, não se canse de fazer o bem. Irmãos, quantos aqui além de mim já se cansaram de algumas pessoas? Tem pessoas que são pesadas para carregar, não é? Tem pessoas difíceis de conviver. Tem pessoas difíceis de entender. Por que você acha que Deus colocou elas no seu caminho? Você acha que é um acidente? É para te amolar, para te afiar, para te humanizar, para te treinar. O Joás falou para mim de uma frase do Pepe, que foi treinador do Messi. Ele disse o seguinte: eu tentei fazer do Messi o melhor jogador do mundo e não consegui, mas o Messi acabou fazendo de mim o melhor treinador do mundo. Então tem pessoas que Deus coloca no seu caminho e você se frustra porque você pensa, não consegui levar a pessoa para o nível que eu queria. Deus dá risada e diz, mas eu consegui usar ela para levar você para o nível que eu queria. Quem está entendendo aqui, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, você vai colher. Ah, você não entendeu, irmão. Vou te dar outra chance. Faça assim, com a mãozinha. Faz uma carinha assim de santinho para Deus. Não se canse de fazer o bem para ninguém. Para quem merece e para quem não merece. Porque quando você faz o bem para quem não merece, você não consegue mudar aquela pessoa, mas você não consegue ser diferente, você é assim, você é bênção de Deus, e pronto. E quem colhe é quem planta. Alô? Receba essa palavra na sua vida. Ainda que algumas pessoas tenham sido indiferentes, ingratas com você, tudo aquilo que você fez está registrado no céu, e no tempo certo, a resposta virá para a sua vida. No tempo certo, a colheita virá para a sua vida. É só você não desanimar. Só você não desanimar. Só você não ficar brabinho. Quem fica brabo, irmão, é cachorro. Não fique brabo. Diga comigo, a vitória. Diga comigo, a vitória. Está melhorando. Diga comigo, a vitória. Não, é a vitória. Está em orar antes de tudo. Diga para alguém do seu lado, não haja no piloto automático. Pastor, tem coisa que eu não oro porque eu já sei como é que funciona, eu sei o que fazer. É mesmo, é? O melhor piloto do mundo morreu na pista, fazendo o que ele mais sabia. Os terrenos em que você acha que domina são os mais escorregadios e traiçoeiros para a sua vida. Porque como você acha que você domina, você se distrai. O Sansão achou que estava com controle. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo de número 5. Capítulo 2 e versículo 4. O rei pergunta para o Neemias, o que tu me pede agora? Neemias sabia o que ele precisava, sim ou não? Sim ou não? Ele sabia o que ele precisava, ele pediu antes de orar? Porque nem sempre aquilo que eu preciso é a prioridade que Deus quer fazer na minha vida. O Bartimeu era cego, ele precisava de dinheiro, não precisava. Ele era mendigo, precisava de dinheiro, não precisava. Era a sua prioridade? Não. Sua prioridade era a visão. Às vezes a gente acha que o nosso problema é a falta de dinheiro, irmãos. E às vezes o nosso problema é a falta de...
Neemias capítulo de número 2, versículo 4, diz: e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quando você lê o livro de Neemias, esse pequeno livro aqui, você encontra 10 orações que Neemias fez. Orações que talvez se fosse eu no lugar dele, pastor Antiovani, diria: isso aqui eu nem vou orar, já está muito lógico. Isso aqui já está muito óbvio. Não precisa nem orar. Então, irmãos, quando oramos, resistimos à tentação de resolver problemas diferentes, usando as mesmas estratégias. Deixa eu falar uma coisa para você, meu cheiro. Eu amo vocês. Tem um monte de crente querendo que passe o coronavírus para que a vida volte ao normal. Deixa eu dar uma notícia para você. A vida nunca mais vai voltar ao normal. Tudo está mudando. Tudo está mudando. Talvez a saúde de quem pegou o coronavírus nunca mais vai voltar ao normal. Tudo está mudando. Se você olhar hoje o Messi jogando futebol, não tem nada a ver com o estilo do Pelé. Nada. Tudo está mudando. Se você olhar como o pastor Jean pregava há 25 anos, não tem nada a ver com o estilo que eu prego hoje. Nada. Tudo está mudando. Naquela época, pregador bom era locutor de rodeio. E deixa eu te falar uma coisa. E uma pessoa que prega de maneira empolgada, ela empolga mais a plateia e dá mais resultado. Não pensa que isso foi uma coisa boa que aconteceu com a igreja, porque hoje para você arrancar um glória a Deus da igreja, só se você pedir. O máximo que você arranca quando você pede é... Mas mudou. E não adianta querer voltar naquele tempo. As coisas estão mudando. E esse é o perigo, irmãos, da gente querer resolver. A forma na educação dos filhos está mudando. Os meus filhos tiveram um celular com 15 anos de idade. Vou querer trazer isso para hoje? Não dá, irmão. Não dá. Antigamente, um jovem namorava, ele não andava dentro do carro só ele e a namorada. Tinha que ter um espião junto. Ontem nós saímos daqui 2 da manhã, o Aniel saiu quase isso, pegou a Cauana, botou dentro do carro e levou em casa. Pensa numa menina bonita. Cadê a Cauana? Está aí? Antigamente a gente tinha que mandar o líder junto. O líder, se fosse antes, ontem, a reunião de ontem, o líder ia embora às 7 da manhã, levando todo mundo em casa, um por um, com a esposa. E pior é que o líder é que foi com a namorada. O Alex, levanta a mão, Alex, começou a namorar. Pegou uma menina que mora sozinha, linda demais, olha, sei como é, o que ela viu no Alex, é milagre. Ser músico é bom, irmão, ser pregador é bom porque fica bonito, o altar deixa bonito, lindo. 2 da manhã, ele foi levar ela em casa, de carro. Quem garante? Fala para mim. Antigamente isso acontecia, estavam os dois em disciplina. Mas não pecamos. Vai para a disciplina, porque se fosse eu, teu lugar ia pecar. As coisas estão mudando. Ninguém mais é 007 na vida de ninguém. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém mais pergunta: pastor, o que é pecado? Irmão, pecado é você sentir vontade de pecar e achar que você tem um limite para pecar. As coisas estão mudando. Quem concorda comigo aqui, pelo amor de Deus? Então não adianta mais querer, meu irmão, você ter uma igreja como antigamente. Você tem que ter uma igreja que não é para antigamente, que é para hoje. Com santidade, com responsabilidade. Antigamente, quando um casal ia casar, o pastor mandava botar a mão, os dois botar a mão em cima do Salmo 91 e fazer um juramento que não tinham transado.
Hoje o pastor ensina o que é certo, o que é errado, ensina que fornicação é pecado, que homossexualismo é pecado, que pedofilismo é pecado, que masturbação é pecado. Quer fazer, negão? Beijinho no ombro, o problema é seu. As coisas mudaram, gente. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo para você que não adianta você querer resolver problemas novos usando armas velhas. Não adianta você querer lutar lutas novas querendo usar armas velhas. Não vou falar isso. Então, Neemias diz: eu vou orar. Vou orar ao Deus dos céus. Ele vai me dizer, rei, exatamente o que eu tenho que pedir para você. Não haja no piloto automático. Não cante no piloto automático. Não toque no piloto automático. Não pregue no piloto automático. Pergunte para Deus. Nesse computador aqui tem mais de 200 mensagens. Mais de 200 mensagens. Eu estou pregando para você hoje uma mensagem que eu nunca preguei, porque eu orei a Deus e perguntei: o que o Senhor quer que eu pregue para nós agora, hoje? Qual a demanda? No que o Senhor quer sinalizar para o seu povo? Quando oramos, estamos dizendo para Deus: eu me recuso querer fazer as coisas do meu jeito. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: eu me recuso a fazer as coisas na minha força. Eu me recuso a fazer as coisas que eu gosto, que eu quero. Porque quando alguém me fecha no trânsito, o que eu quero é botar o dedo para fora e dizer: um like para você. É isso que eu tenho vontade de fazer? Quando você ora, você está dizendo: eu me recuso, Deus, a fazer as coisas do meu jeito. Êxodo capítulo 8, versículo 23, está escrito: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Nós, pois, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus. Sabe o que aconteceu? A oração fez Deus começar a mover coisas que estavam paradas. Você sabe por quê que o diabo luta tanto para você não orar? Porque o diabo sabe o que nós deveríamos saber sobre o poder da oração. Vou repetir. Você sabe por que que o diabo se opõe? Pode ver. Amanhã você levanta 5 horas da manhã para correr, para ir para a academia, para assistir uma live. Experimenta querer botar o relógio amanhã para acordar 6 horas para vir orar. Experimenta. Faz o teste. Quantas pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu boto o meu relógio para despertar todo dia. E parece uma coisa. É uma coisa, irmão. É uma coisa. Isso não é normal. Muitos de nós às vezes esquecemos do café da manhã e não dá dor de cabeça. Experimenta jejuar. Pastor, não dá. Minha cabeça parece que vai explodir. Sabe o que é isso? O mundo espiritual, o sobrenatural. Nós, ao mesmo tempo que devemos nos humanizarmos, nós também devemos voltar a sermos espirituais, porque a gente está encarando a vida de forma muito natural.
A gente está encarando as coisas, está tentando resolver as coisas de forma muito natural. Às vezes uma criança não tem um transtorno bipolar, às vezes ela está com espírito. Às vezes o marido, ele tem um problema, ele recorre constantemente ao mesmo erro da pornografia, é um espírito. Às vezes a mulher, ela está de boa, feliz da vida, dando risada, até o marido se aproximar. Já bate a enxaqueca, dor na nuca. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, isto pode ser espiritual, porque o diabo quer acabar com o seu casamento. Queridos, nós jejuamos, pedimos isso ao Senhor, e Deus se moveu pelas nossas orações. Diga comigo, a oração move Deus e promove o homem. A oração leva você para um outro nível. A oração leva você para novas conquistas. A oração leva você para novas vitórias. Coisas que estão paradas na sua vida, a partir de agora, escreva o que estou dizendo, vão começar a se moverem em todos os cômputos da sua vida, profissionalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, relacionalmente, conjugalmente, materialmente, emocionalmente, ministerialmente. Coisas vão começar a se mover na sua vida. Coisas vão começar a se mover da sua vida, e a partir de hoje, você vai sair daqui com um propósito. Deus, eu vou começar com 10 minutos de oração, todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias. Vou começar com 10 minutos. Eu não tenho força para vir aqui orar 1 hora. Irmão, você sabe como que eu oro aqui? Quando eu estou sozinho, eu acho que eu dou mais de 100 voltas nessa igreja. Eu passo por aqui, desço ali, vou lá, oro lá, volto, com o celular. Eu faço 1 hora de caminhada e 1 hora de oração. 9 horas da manhã eu já fiz 1 hora de caminhada, 1 hora de oração e 1 hora de leitura da Bíblia. 9 horas da manhã. Pastor, mas eu pego às 8, faça a caminhada e 1 hora de oração. Coisas que estão paradas na sua vida vão começar a se mover. Toda pessoa, irmãos, que ora, o couro está pegando, a luta está vindo, ataque do Satanás de tudo quanto é lado. Sabe o que está acontecendo com quem ora? Está tranquilo. Está tranquilo, está favorável. Está tranquilo, está favorável. Com quem tem vida no altar, irmão, não se desespera com nada. Lembrou do hino, irmão? Aleluia. Quem tem comunhão com Deus Todo-Poderoso, não se desespera com nada. Pastor, a igreja ficou gente em pé. Pastor, faltou a metade. Está tranquilo. Está favorável. Está tudo certo. Está tudo certo. Então, deixa eu profetizar para você. Está tranquilo. Está favorável. Você tem um pastor que está orando pela sua vida. Você tem um pastor que pode não ter o melhor jeito de pregar, o melhor jeito de falar, que não pode ser que não tenha o melhor timbre de voz, pode ser que tenha várias coisas que não é o que você gostaria, mas saia daqui pensando, se tem alguém nesta cidade, se tem um pastor nessa cidade que gosta de orar e que ora pela sua igreja, é o pastor Jean do Ministério Teu Reino. Amanhã, 6:30 da manhã, eu vou estar aqui, orando pela sua vida. Eu não desisto de você. Quem ora não desiste de ninguém.
Porque quem ora vê tudo com os olhos de Deus. Deus não desiste de ninguém. Fique em pé, por favor. Meu bom pastor, meu conselheiro. Eu quero fazer um pedido para você. Dobra seus joelhos aí na sua cadeira, dobra. Você é tão bom. Dobra seus joelhos, por favor, diante do Rei. Você é tão bom. Dá um pouquinho mais de pressão no microfone agora, Dila, para mim aqui. Eu não quero perder o tempo que temos. Fale com o seu Senhor agora, fale A com Ele. relevância é estar Ele vai em se mover pela tua oração agora, pois Ele vai se quando mover. estou em ti, Coloque te perante Ele. entrego o controle, te entrego o controle, Isso, te entrego meu controle, pois quando estou em ti, te entrego o controle, te entrego Fale com o Deus uns minutinhos aí, controle, te entrego meu Coloque a sua controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único Coloque a sua casa. Coloque a sua família. Coloque seu casamento no altar do Senhor agora. Coloque. Pastor, eu nunca vi encerrar um culto com a igreja de joelhos. As coisas estão mudando. O diabo sabe aquilo que você não sabe sobre o poder da oração. Coloque o seu problema aí diante dele. Coloque as pessoas que você ama, que estão enfermas, coloque perante Ele. Coloque seu casamento, coloque a sua família, coloque o seu trabalho, aquele seu chefe que você não gosta, ou que você acha que não gosta de você, aquele seu marido que não muda, os seus filhos que não deixam a rebeldia. Coloque tudo perante Ele. Diga: Deus, eu estou te devolvendo o controle de tudo. Eu estou te devolvendo o controle de tudo. Eu estou te devolvendo a minha empresa. Eu estou te devolvendo o meu corpo. Eu estou te devolvendo o meu namoro. Eu estou te devolvendo o meu casamento. Eu estou te devolvendo o meu ministério. Eu estou te devolvendo a minha saúde. Eu estou te devolvendo meus sentimentos. Eu estou te devolvendo meus planos. Eu estou te devolvendo meus sonhos. Eu estou te devolvendo. Mova-se, Senhor. Mova-se em favor de nós, Senhor. Mova-se, Senhor. Leva-nos a outro nível.
Leva-nos a outra dimensão no Espírito. Leva-nos a um outro lugar em Ti. Tira-nos do natural. Tira-nos da terra. Tira-nos, Senhor, do carnal. Tira-nos do diabólico. Sim, Jesus. Sim. Profetiza aí. Diga, a partir de hoje, a minha casa não vai ser mais a mesma. A minha família não vai ser mais a mesma. A partir de hoje. O avivamento está vindo sobre a minha casa. O avivamento está vindo sobre a minha família. O avivamento está vindo sobre a minha cidade. O avivamento está vindo sobre as igrejas. Chore, canta, toma seu assento. Fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Bênção se derrame até 1000 Cante isso. gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus Profetiza, filhos. profetiza. Minha bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença Jesus. acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Levante a mão, diga. Confirme. Confirmamos, 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 confirmamos. É Jesus. Aprenda a vencer com os vencedores. Se nessa noite houver alguém que está afastado da igreja, alguém que está parado, que deseja reconciliar, voltar para o Senhor, voltar ao propósito, levante a sua mão. Levante a sua mão como sinal, por favor. Você que tem se esfriado, se afastado, veio o corona, você estava, muitas coisas aconteceram. Aleluia. 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 Eu acredito nisso. Mas alguém deseja reconciliar? Pastor, eu não estou desviado. Eu não estou dizendo, não estou chamando ninguém de desviado. Eu estou dizendo que você talvez passou por um período equivocado, esfriou um pouquinho. Você quer nessa noite se aquecer com Ele? Levante a sua mão como sinal, por favor. Uma outra mão aqui. Deus abençoe, querido. Quem mais? Temos mais pessoas que desejam reconciliar. Outra mão aqui. Aleluia. Glória seja dado. Eu acredito nessas lágrimas. Eu acredito nessas lágrimas. Eu acredito nessas lágrimas. Eu acredito no novo ciclo. Eu acredito. Eu acredito no novo tempo. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos e declarar sobre a vida deles os teus cuidados. Perdoa os pecados, escreve o nome deles no livro da vida. Enche eles de fogo. Enche eles, que eles sejam uma brasa viva. Sim, para o cumprimento do teu propósito, para o cumprimento do seu dever na terra. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós queremos receber esses 3 filhos ao teu exército, a esta casa, para nos ajudar a esmurrar o nariz de Satanás, para nos ajudar a pegar o cão pelo focinho. Em nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos a tua casa. Nós declaramos que ainda que se levante o inferno, as nossas promessas irão se cumprir, porque nós continuaremos orando, e o Senhor se moverá por esta casa.